conhecimento da palavra do Senhor. Por isso que alguns de nós temos perecido por falta de conhecimento. Mas veja bem, nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor Deus, Ele fala de um amor grandioso que Ele tem pelo seu povo. Um amor que é incomparável, não tem comparação não. É um amor tão grandioso que Ele é capaz de mudar de ideia em algumas ocasiões por amor. Um amor tão grande que Ele foi capaz de mandar Jesus Cristo para morrer por um povo que não valia a pena, mas que para Ele valia muito, porque era a sua criação. Deus, Ele ama tanto, 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 mas tanto, que Ele é capaz, sim, de mudar de ideia por algumas razões. Veja só, quem lembra do homem de Deus chamado Ezequias? Este homem, ele tinha uma sentença de morte. E foi que Deus falou através de Isaías para Ezequias, perdão. Quem lembra do que Deus falou para Ezequias através de Isaías? Arrume a sua casa, porque você vai morrer. Não foi isso? O que aconteceu em seguida? Ele morreu? Não. Por que ele não morreu? Porque Deus mudou de ideia. Mas por que Deus mudou de ideia, bispa? Você conhece o texto, você conhece a palavra, você conhece a Bíblia. Por que Deus mudou de ideia, bispa? Porque houve arrependimento. A Bíblia diz que quando há arrependimento, há misericórdia. Então o amor do Senhor se manifesta assim, de uma forma bem clara, sem rodeios. Houve arrependimento, há perdão. Houve arrependimento, Deus é capaz de mudar de ideia em algumas situações. Então Deus, o mesmo Deus que usou o profeta para ir até Ezequias para dar a sentença de morte, Deus usou o mesmo para voltar até Ezequias e dizer que por causa do arrependimento do coração de Ezequias, que alcançou o coração de Deus, Deus lhe acrescentaria quantos anos de vida? 15 anos de vida. Poxa, para quem ia morrer daqui a pouco? Para quem ia morrer agora? Para quem ia morrer daqui a alguns dias? Para quem tinha uma sentença de morte determinada e liberada? Receber 15 anos de vida, 15 anos a mais, era grande, era muito, isso era bom demais. Isso mudava tudo. Mas para mudar, como de fato foi, precisou que Ezequias se arrependesse. E o arrependimento do coração do homem, quem pode enxergar de verdade é Deus. Quando nós nos arrependemos de verdade, Deus, Ele enxerga isso com muita precisão, porque Ele é Deus. Ele é onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos. E a Bíblia diz que tudo parte do coração. Tudo parte do coração. Então Deus, Ele conhece o coração do homem. Ele conhece o meu coração. Ele conhece os nossos corações. Ele sonda e conhece. Então, quando há arrependimento de fato, Deus enxerga isso. E quando Ele enxerga o arrependimento em nós, Ele age de misericórdia. Veja só que houve um propósito na escrita do livro do profeta Joel. Qual era o propósito de Deus, bispa? Nesse livro, na escrita do livro do profeta Joel, era divertir o povo de Israel. Era divertir. Era chamar atenção. Era, olha, preste atenção, era divertir sobre o julgamento que eles sofreriam. Mas se eles voltassem para Deus, Deus revogaria a sentença, a situação. Então a Bíblia diz que esse profeta Joel,
Ele foi muitíssimo usado por Deus. Ele foi a verdadeira boca do Senhor para advertir o povo de Judá. Aleluia. Para chamar a atenção do povo de Judá. Para que eles voltassem os seus corações para Deus. Aleluia. Porque Deus queria mudar a situação. Deus queria mudar o quadro. Deus queria agir de uma outra forma em favor dele. Porque a vontade de Deus sempre foi abençoar o seu povo. O desejo do coração de Deus sempre foi abençoar o seu povo. Essa era a vontade do coração de Deus e será sempre. Nunca mudou. Nunca mudou. Deus não tem desejo de ver o seu povo sofrendo, de ver o seu povo sendo escravizado, de ver o seu povo passando situações desagradáveis. O desejo do coração de Deus não é esse. O desejo do coração de Deus é que nós sejamos muitíssimos abençoados. Aleluia. O desejo do coração de Deus é que você seja feliz, é que você seja alegre, é que você possa, de fato, ter essa alegria dentro do seu coração e viver feliz e viver em paz. Essa é a vontade do coração de Deus. Mas por causa da rebeldia do coração humano, por causa da nossa falta de fé às vezes, por causa do nosso comportamento, às vezes sofremos, e não é brincadeira, sofremos muito. Por causa da resistência e da dureza do nosso coração, nós sofremos muito. E nós sofremos até o dia que o nosso coração se abre de verdade para entender o propósito do Senhor. No dia que o coração se abre, no dia que o coração recebe o propósito de Deus de verdade, as coisas mudam para nós. Graças a Deus por isso. Aleluia. Foi isso que Deus falou através do profeta aqui, para o povo de Judá, para o povo de Israel, o povo do Reino do Sul, o povo de Judá. Você veja que essa escrita, o livro de Joel foi escrito no ano 800 antes de Cristo. Muitos anos, muito tempo, muitos anos. Mas isso reflete a palavra que foi escrita há tantos anos atrás. Ela reflete em nós, nos nossos dias. A gente olha para o povo, a gente olha para o povo de Deus e a gente vê o reflexo do que está aqui, do que aconteceu no passado. A gente consegue enxergar nos olhos, no semblante, no olhar de alguns irmãos. A gente consegue enxergar na vida de alguns. E é por isso que a palavra do Senhor, ela sempre, absolutamente sempre, ela vai causar em nós o efeito que ela precisa causar em nossa vida. Aleluia. O efeito que precisa causar, ela vai sempre, nos trazer impacto. Quando você lê a palavra, é por isso que muitas vezes o inimigo, ele não permite que alguns de nós leiamos a Bíblia. É por isso que alguns de nós temos dificuldade de ler a Bíblia. É por isso que alguns de nós temos tanta dificuldade de parar um pouco do nosso tempo para fazer uma leitura diária da Bíblia Sagrada. O inimigo sabe que se você ler a palavra, que se você buscar na palavra de Deus, a sua vida vai ser outra. O inimigo sabe que se você se dedicar, a sua vida vai ser outra. O inimigo sabe que se sua mente se abrir para entender a palavra, a sua vida vai ser diferente da vida que você vive hoje. O inimigo sabe, por isso ele quer causar esse bloqueio, essa dificuldade, esse impedimento, essa barreira entre você e a Bíblia. Entre eu e a Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa me responder. Você não precisa, responda para você mesmo. Responda no seu coração. Aleluia. Você lê a Bíblia todos os dias? Qual o seu grau de intimidade com a palavra? Quantas horas por dia você tem de devocional? Mas eu quero dizer uma coisa para você, não basta ler. Não basta ler.
tem que pedir ajuda do nosso amigo Espírito Santo para interpretar. Interpretar não é para interpretar do nosso jeito. É para interpretar do jeito de Deus. É para interpretar da maneira que Deus se revela na palavra. Da maneira que Ele se revela, da maneira que Ele revela a palavra para o nosso crescimento. Então, para isso, eu preciso da ajuda do meu amigo Espírito Santo. E para eu ter a amizade do Espírito Santo, eu preciso ter uma vida realmente de busca ao Deus vivo. Porque o Espírito Santo, ele não é amigo de qualquer pessoa. Porque o Espírito Santo, ele não vai estar perto de qualquer pessoa. Não é assim. O Espírito Santo, ele espera que você permita que ele entre através do seu comportamento santo em Deus. Chame ele que ele vai se aproximar, ele vai te orientar, ele vai te conduzir, ele vai fazer você enxergar, ele vai fazer você ver, ele vai tirar escamas dos seus olhos, ele vai tirar do coração a dificuldade de entendimento da palavra, ele vai fazer você enxergar coisas que você não conseguiu enxergar, ele vai fazer você ser grande do Senhor, ele vai te orientar em cada passo que você deve dar. Glória a Deus. Cada passo que você deve dar. Tem gente que tem o Espírito Santo como, o que eu posso dizer? Assim, a pessoa, não, eu sei que existe. Ele ora a Deus e diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, é como se fosse uma coisa que já é costumeiramente preciso fazer. Então, eu já tenho o costume de orar. E eu sei que o Espírito Santo está comigo, mas ele não sabe nada exatamente do Espírito Santo. Ele não conhece o Espírito Santo de verdade. Ele não conhece de fato esse amigo que ele precisa de ter realmente essa intimidade. O que Jesus fazia no meu lugar, o que Jesus, o meu amigo Espírito Santo, fazia se fosse ter que tomar uma atitude tal, uma atitude X no meu lugar. Como estão as suas atitudes? Como estão os seus atos? Como está o seu comportamento? De que maneira você está agindo? Está sendo aprovado pelo Espírito Santo? Como está? Muito bem, vamos lá. Aí o Senhor diz assim, olha, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Então Jesus chama, Deus chama o povo, através do profeta Joel. Voltem-se para mim. Voltem para mim com todo o coração. Ou seja, derrame o coração diante de mim. Rasgue o coração diante de mim. Se você derramar o seu coração diante de mim, se você rasgar o seu coração diante de mim, você vai me encontrar. Você vai me achar. Olha o que ele diz. Jejuando, chorando, lamentando, em sinal de arrependimento. Em sinal de arrependimento. Mas aí ele diz assim, olha só o que o Senhor fala. Presta atenção. Voltem para o Senhor nosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, paciente, muito amoroso, está sempre pronto para mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento divino. Toque as trombetas no Monte Sião, anuncie um dia de santo jejum. Convoquem o povo para se reunir no templo. Reúna todo o povo. Mande que eles se purifiquem. Venham todos, velhos, crianças e até criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa. Venham ao templo também. Aí ele diz agora aos sacerdotes. Cabe a vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem ao Senhor. Olha só o que ele diz. Cabe a vocês. Chorem e façam oração dessa forma. Ó Deus, não castigue o teu povo. Não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós. E pergunte aonde está
o Deus de vocês. O Senhor ensina até a orar. A gente não ora, ou não busca, ou não faz, porque a gente não quer. Porque nós não queremos. Mas o Senhor nos chama a atenção. O Senhor nos ensina a orar. O Senhor nos dá a direção. O Senhor nos dá o caminho. E cabe a nós nos posicionarmos nele. A nós. Presta atenção. Escute. A minha vida de santidade com Deus, para que eu tenha uma vida de santidade com Deus, eu preciso buscar. Eu não tenho que esperar no outro. Eu não tenho que esperar a iniciativa de alguém. Eu não tenho que esperar que alguém se levante e me chame e me convoque. Não! Numa minha intimidade com Deus eu vou saber quando há necessidade de uma busca maior, quando há necessidade de uma busca mais intensa, quando houver necessidade de uma busca maior. Eu preciso ter essa intimidade até o ponto de saber a hora da necessidade de uma busca maior, Senhor. Aleluia. Eu preciso saber. Você precisa saber. Você precisa buscar o Senhor Deus. Se você não tiver esse relacionamento, se você não tiver esse entendimento, não vai gerar um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu vejo o povo, às vezes, tão preocupados com tantas coisas. Tão preocupados com tantas coisas. Mas as coisas estão tão próximas, sabe? Preocupado com tanta coisa, mas as coisas estão tão fáceis de resolver no Senhor. Mas infelizmente a busca ao Senhor está faltando. Por isso as coisas não se resolvem. Por isso as coisas não acontecem. Mas aí é mais fácil reclamar de todo mundo. É mais fácil reclamar da vida, é mais fácil reclamar do povo, é mais fácil reclamar de quem está à minha volta, é mais fácil reclamar do mundo inteiro do que acreditar ou admitir que sou eu que preciso de fazer mais um pouquinho, de buscar mais um pouquinho, de descer mais um pouquinho, de buscar mais intensamente a presença do Senhor. Eu não posso viver de blá blá blá. Eu não posso viver de, sabe? Não é assim. Minha vida com Deus não pode ser de blá blá blá. A minha vida com Deus tem que ser de real intimidade com o Senhor. Aleluia. A minha busca em Deus tem que ser real. Tem que ser de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Amar a Deus. Amar a Deus, buscar ao Senhor. É para quem realmente deseja ter uma vida de santidade com Deus. É para quem realmente acredita que Jesus vai voltar, que tem os céus preparados para ele. Agora quando se encontra alguém por aí, sem direção, sem caminho, sem estrada, sem lugar para parar os seus pés. Meu Deus, quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão vivendo assim? Eu louvo ao Senhor porque aqui nessa igreja o Espírito Santo tem falado muito conosco. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo jamais nos deixou algum dia. Porque o Espírito Santo jamais nos abandonou em algum momento. Aleluia. Eu louvo ao Senhor porque o Espírito Santo, a gente sabe, sente e percebe que Ele vem conosco, que Ele está conosco, que Ele anda conosco, que Ele está ao nosso dentro, andando, caminhando junto conosco. A gente percebe isso na caminhada. Porque se o Espírito Santo não estiver conosco, acabou tudo para nós. Terminou tudo para nós. Muita gente dando cabeçada. Para um lado, para o outro e para todos os lados. Muita gente tentando a sorte de um lado para o outro. Muita gente sem direção de um lado para o outro. Mas nós estamos focados, parados, acreditando que o Senhor se manifestará de uma forma tão grandiosa sobre nós. Em algum tempo, em alguma hora, em algum momento, nós seremos surpreendidos por algo grande de Deus a esta igreja.
Aleluia. Eu não duvido disso hora alguma. Eu não duvido disso instante algum. Não duvido. Aleluia. Essa semana o Senhor nos convocou para 3 dias de jejum. E nós fizemos 3 dias de jejum. E essa não é a primeira vez que o Senhor nos convoca para tempos maiores de jejum. Não é a primeira vez que Deus nos convoca para um dia de jejum, para 2 dias de jejum, para 3 dias de jejum, para 4, 40, 50, seja lá quantos forem. Essa não é a primeira vez que Deus nos chama. Não é a primeira vez que Deus nos convoca. E cada vez que Ele nos chama para um jejum, cada vez que Ele nos chama para rasgar o nosso coração diante dEle, eu me alegro, porque eu sei que o Senhor quer nos dar um livramento, o Senhor quer falar alguma coisa para nós. Eu percebo que o Senhor quer dizer alguma coisa que nós não estamos conseguindo enxergar. O Senhor quer fazer alguma coisa. Talvez o Senhor quer abrir um caminho, uma estrada, tirar uma venda, fazer alguma coisa. Aleluia. E nós fizemos o que Deus mandou. Pelo menos eu fiz. Não sei quantos de vocês fizeram. Também não quero cobrar isso. Cabe a cada um. Se convocando, alguns já estão dispersos. Imagine se convocar como está a sua vida. Meu Deus. Agora, depois de passar do propósito, eu não quero saber quem não fez, quem deixou de fazer. Eu sei que Deus falou conosco. O propósito foi lançado. 3 dias de santo jejum. 3 dias de clamor. 3 dias de busca. 3 dias de oração. Foi difícil para alguns, foi. Cada vez que Deus nos chama é difícil. Para alguns de nós é. Bispo, para a senhora é difícil também muito. Tem hora que a gente vai com um copo. Ai meu Deus, não posso. Tem hora que você parece que no dia que você propõe um jejum, parece que na casa todo mundo resolve fazer as comidas melhores do mundo. E você fica com água na boca e parece que tem hora que você vai e encontra o prato e você lembra, não posso. E cada vez que você vai, você diz, não posso. E você não faz. Aí o diabo fica indignado, revoltado. Mas o nome de Jesus é glorificado em você. Parece que no dia que você proclama um jejum, parece que no dia que você proclama uma separação das coisas, se abstém de algumas coisas, em santidade e busca, em jejum do Senhor, parece que é o dia que as pessoas mais te oferecem as coisas. Aparece tudo que você gosta, do pudim ao sorvete ao chocolate. Aparece. Nunca mais eu tinha comido um pavê, meu Deus, apareceu até pavê. Que eu amo tanto, que eu gosto tanto, Senhor. Apareceu o pavê de abacaxi, meu Deus. Pois é. Mas eu estava em um propósito. Eu estava fazendo um propósito que eu não podia sair dele. Porque Deus havia me dito que eu precisava ir até as 6 horas. E eu não podia. Eu não podia entristecer o coração do meu Deus. Eu não podia. Tem gente que não liga mais para essas coisas não. Ah, vou comer, depois eu peço perdão a Deus, amanhã eu faço outro. Não faça isso. Você vai perder a credibilidade com Deus. Vai ficar difícil a sua intimidade com Ele. Vai ficar difícil para você. Vai complicar. As coisas vão se complicando cada vez que você desliza em um mandamento. Cada vez que você desliza em um propósito. As coisas vão ficando mais difíceis. Vão ficando mais apertadas. Porque a sua consciência vai absorvendo aquilo e vai dizendo assim, poxa, não, sabe? Vai acusando, acusando, acusando. Daqui a pouco você vai ficar mal. E daqui a pouco você não vai ter forças mais para jejuar. Daqui a pouco a mente vai acusar tanto porque você não conseguiu o outro, porque você não conseguiu o outro, porque você não conseguiu o outro. Daqui a pouco você está sem fazer mesmo, nenhum propósito. Daqui a pouco você não jejua mais mesmo. Daqui a pouco não quer mais orar mesmo, porque você não conseguiu vencer aquele dia. Porque você não conseguiu vencer aquele desafio. Porque
Porque você não conseguiu vencer aquelas horas que você precisava ficar sem se alimentar. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Eu conheci um missionário que ele estava muito fraco na fé. Antes ele era um homem de Deus, muito usado pelo Senhor. Pulava, profetizava, falava em línguas estranhas. Era uma bênção, de fato ele era mesmo uma bênção. Isso há muitos anos atrás. Eu ainda estava começando o meu ministério, faz muito tempo isso. E ele foi fazer uma obra. E ele já não tinha mais a graça de Deus sobre ele. Ele já estava muito fraco, mas muito fraquinho mesmo. Quando ele ministrava, era notável a sua fraqueza. Quando ele pregava o microfone para orar, era notável. Todas as pessoas que estavam no lugar notavam que ele estava fraco. Mas ele não queria admitir a sua fraqueza. Ele não queria admitir que ele precisava de ajuda. Ele não queria admitir que ele precisava de que alguém descesse por ele, de que um propósito fosse levantado em seu favor, para que ele voltasse a ser o que ele era, para que ele retomasse aquele grau de intimidade que ele tinha com Deus, a ponto de ficar 3 dias bebendo apenas água. Aleluia. E ele começou a mentir. Começou a mentir. Ele dizia que fazia os propósitos e ele não conseguia mais. Nos horários que ele tinha que ficar sem se alimentar, ele não dava conta. Mas como ele queria manter aquela posição, ele ia e ele se alimentava escondido, sozinho no seu lugar. E isso aconteceu por muito tempo. Por muito tempo. Ele aplicava o jejum, ele falava do jejum, mas ele mesmo não tinha forças para jejuar. Mas não era porque ele era má, não era porque ele não queria, não desejava. Não, não era. É porque ele estava fraco. Então um dia, o pastor chegou e começou a desconfiar daquela atitude dele, daquele missionário. Os irmãos da igreja começaram a desconfiar daquelas atitudes, de algumas atitudes dele. Começaram a perceber que ele não estava mais como antes e que ele estava de alguma forma, ele estava mentindo, que estava fazendo o propósito, mas ele não estava conseguindo. E o pastor chegou até ele e falou com ele. E disse: o que está acontecendo com você? Ele disse: nada. E o pastor disse: não, nada não é. Está acontecendo alguma coisa. Ele disse: nada. Não, não é nada. Não é nada, não está acontecendo nada. Então tá, tudo bem, você não quer me contar? Não tem problema. O pastor foi embora. E outro dia o pastor voltou. E no propósito ainda, o pastor voltou. E quando o pastor voltou, o pastor entrou na casa desse missionário, sem que ele percebesse. E quando o pastor chegou na cozinha daquele missionário, ele estava lanchando. E o pastor disse: você quebrou o seu propósito? Ele disse: ó pastor, meu Deus, hoje eu não consegui vencer. Foi só hoje, pastor. E o pastor disse: você tem certeza? Ele disse: sim, pastor, tenho certeza, não foi hoje. Tudo bem. Pastor quis saber, mas a pessoa não se abre. Ele acha que pode vencer sozinho. Ele acha que vai dar conta sozinho. E o pastor vai fazer o quê? Se não tem confissão, não tem como resolver. Agora, quando a gente confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quando a gente omite a situação, esconde a situação, não tem como Deus agir. O pecado está guardado. O pecado está debaixo do tapete. Enquanto ele estiver ali, o diabo vai acusar. Escute, preste atenção. Porque o que eu estou falando para você é forte. E eu sei que Deus quer tratar corações hoje aqui. Dentro do mesmo propósito, o pastor volta à casa daquele missionário. E perguntou para ele: irmão, você está conseguindo vencer? E depois daquele dia, o que você fez?
dia que você não conseguiu vencer aquele dia no seu jejum? O que você fez? Ele disse, não, pastor, eu pedi perdão a Deus e consegui fazer o jejum. Estou fazendo o jejum. Amém, irmão? Glória a Deus. E o pastor foi insistindo com aquele rapaz. Mas chegou um dia que não teve mais como ele negar. Porque toda mentira, um dia, a verdade vai chegar. Porque nenhuma mentira, ela pode viver oculta para o resto da vida. Não existe mentira que um dia não seja esclarecida. Não existe. As pessoas até tentam por si só, querem resolver por si só, mas quando elas tentam por si só e querem trilhar esse caminho, elas se arrebentam. Eu conheço muita gente desviada por isso, porque se arrebentou por vergonha ou por falta de humildade de dizer o que realmente estava acontecendo. Quando foi um dia, o pastor chegou naquela casa e o Espírito Santo tinha falado com aquele missionário. O Espírito Santo queria tanto a vida dele, queria tanto fazer a obra na vida dele, tanto, mas tanto, que um dia o pastor chegou na casa dele e aquele missionário não conseguiu mais segurar aquela mentira. E nesse dia, quando o pastor chegou, que ele disse, irmão, como está o seu jejum? Ele começou a chorar. Aí ele chorou, e chorou muito. Aí ele se abriu, ele disse, pastor, desde o primeiro dia que o senhor veio aqui, que eu quero me contar, mas eu não tenho forças. Eu não tinha coragem. Eu estava mentindo para mim mesmo, eu estava me acabando pouco a pouco. Mas eu percebi que se eu continuar com essa mentira, eu percebi que eu vou morrer, que a minha história vai acabar, que meu ministério vai terminar. Eu percebi, Senhor, pastor, que eu não vou conseguir sozinho, eu preciso da sua ajuda. E o pastor glorificou o Senhor e disse, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você conseguiu. Desde o primeiro dia que eu percebi nos seus olhos, que eu percebi no seu comportamento, que você não estava tão forte como você precisava estar. Que o Espírito Santo já não estava lhe auxiliando porque você não deixava. Mas eu não podia fazer muita coisa. Eu só podia fazer agora, dessa forma, diante da sua confissão. Porque quem confessa, se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E a vida daquele missionário mudou. Hoje ele é um pastor de um grande rebanho no Rio de Janeiro. Faz uma obra linda para o Senhor. E o Senhor honrou a fé daquele homem. Por isso que a palavra diz, quando a gente confessa e deixa, alcança misericórdia. Por isso o Senhor diz, proclame, convoque, chame o povo para dias de jejum. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso, misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto para mudar de ideia e não castigar. Aleluia. Por isso eu não quero saber, mas eu sei, mas não quero que você me fale que nem todos foram capazes de passar um dia de jejum. E nem todos deram conta de ficar separados, porque está acreditando naquilo de que não precisa mais. Para que fazer um sacrifício tão grande? Para que um sacrifício de 8 da manhã às 6 da tarde? Para que isso? Existe muita gente presa nessas coisas assim. Quero dizer para você que isso se chama fraqueza. Eu quero dizer para você que isso se chama falta de intimidade com Deus. Eu quero dizer para você que isso chama-se, e é muito importante que você atente para isso, e preste atenção, em nome de Jesus, porque essa é uma noite que o Senhor está querendo chamar a sua atenção para que você se volte para Deus. Talvez você ache que isso é uma bobagem. Para que ficar um dia todo com fome? Precisa mais disso. Deus não quer mais sacrifício, Deus quer misericórdia. A gente usa assim os textos da Bíblia para poder justificar aquilo que ele acredita, os erros dele, sei lá o quê. Então usa alguns textos bíblicos. Deus não precisa de meu sacrifício, Deus precisa de misericórdia, isso basta. Escute. Voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando em sinal de arrependimento. Em sinal de arrependimento.
quando nós nos arrependemos de verdade, um dos sinais é o aquebrantamento de coração. É o coração aquebrantado. É um dos sinais. É o coração aquebrantado. Outro dia eu falei que arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento, você sente, você se quebranta, você se humilha, você chora, você não faz mais, você pede perdão, você confia no Deus de Israel e você segue. A sua vida feliz, você sente um alívio na alma. Você sente a paz no teu espírito, você sente a paz no teu coração. Parece que uma carga enorme sai de teus ombros. Porque houve arrependimento. Remorso você fica remoendo. Você chorou agora, se arrependeu agora, mas virou as costas, começa a remoer. Remoer. Daqui a pouco até deseja parar, mas não consegue. E aí o que se manifesta, o sentimento que se manifesta, é o remorso, que foi o sentimento de Judas. O sentimento de Judas não foi arrependimento. O sentimento de Judas foi remorso. Por isso que ele tirou a sua própria vida. Aleluia. Pensa, mas fulano chora tanto, parece que está arrependido, não está. Se tivesse, o comportamento mudava. Não confunda, porque nem toda lágrima é arrependimento. Nem toda lágrima é arrependimento. Existem lágrimas que é remorso. Está machucando. Sabe que está, sabe? O remorso bate. Mas o fulano chora tanto. Será que não foi bispo isso? Não. 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 A manifestação do arrependimento gera um comportamento novo. Glória a Deus. Gera um comportamento tratado. Aleluia. O remorso vai matando você pouco a pouco. Pouco a pouco. Você não percebe. Mas vai te matando. Te matando, te matando. Você não percebe. Mas quem se arrepende é livre desse maldito sentimento e consegue galgar coisas grandiosas. Aleluia. No Senhor. Tu viu Pedro? Pedro se arrependeu de verdade. Você vê a história de Pedro, continuar e você vê o que gera na vida de Pedro. O arrependimento da vida de Pedro gerou o quê? Um ministério próspero. Gerou o quê? A chave da igreja de Jerusalém nas mãos dele. Gerou o que mais? Existiu um pastor aqui nessa igreja já há muitos anos atrás, que todas as vezes que ele chorava no altar, ele chorava, e tinha uma obreira nossa, que ela dizia assim: bispo, não se confunde com isso não, que isso é lágrima de crocodilo. Eu dizia: mano, não precisa você me falar sobre isso não, porque eu sei o que é lágrima de crocodilo, lágrima de remorso e lágrima de arrependimento. Vai orar ao Senhor. E deixe que o resto Deus cuida. E pior que ela mesma, lágrima de crocodilo. Era tão de crocodilo que não está mais nem de hoje. E põe crocodilo nisso. Mas Deus é muito fiel nos livros dessas coisas. Mas existiram pessoas que realmente ouviram a voz do Senhor. Ouviram o que Deus tem para nós nessa igreja sempre através da palavra. Pessoas que se arrependeram, pessoas que abriram seus corações, pessoas que amaram o Senhor de verdade, que hoje estão aqui, assim, igual você, sentado nesse banco, confiando em Deus, esperando em Deus a bênção do Senhor se manifestar de forma grandiosa junto com essa igreja. Porque a bênção do Senhor virá e não tardará. Você pode levantar sua mão para receber isso? A bênção do Senhor virá
Senhor virá e não tardará. Aleluia. Presta atenção. Toquem as trombetas no Monte Sião. Anuncie o dia de um dia de jejum. Convoque o povo para se reunir no templo. Reúna todo o povo e mande que eles se purifiquem, que venham todos, velhos, crianças, até criancinha de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. Aleluia. Eu acho muito interessante a forma como Deus trata conosco, né? E a gente fez esses dias de jejum, porque essa palavra aqui refletiu muito e mexeu muito com a minha alma. E foi feito o propósito de 3 dias de jejum, e à noite nós nos encontraríamos no templo. Nós faríamos o jejum cedo, e à noite nós nos encontraríamos no templo para a conferência, que por sinal foi uma bênção. Só perdeu quem não veio, quem não deu crédito, e quem não participou, não sei porquê, também não interessa. Fale para Deus. Para mim você não tem explicação para dar. Por favor, não faça isso. Escute, preste atenção. Viemos ao templo. Adoramos a Jesus. Recebemos palavras poderosas. Fomos muito edificados. Glória a Deus. Deus agiu em nosso favor. Deus falou. Pessoas que não têm nada a ver conosco, entre aspas, que eu quero dizer, porque somos ligados por um elo muito forte que chama-se Jesus. E essas pessoas vieram e foram ministrados e receberam muito da parte de Deus. Enquanto alguns de nós, que somos dessa casa, que estamos debaixo dessa cobertura, estávamos por aí. Por aí, por aonde? Por aí aonde? Fazendo o quê? Aí o que foi que Jesus perguntou para Satanás? De onde vem? Fala para mim. De rodear a terra e de passear por ela. Quem rodeia demais a terra e passeia por ela, o que é que faz? Hã? O que é que acontece? O que foi que aconteceu? É sempre um perdedor. Porque Satanás é sempre um perdedor. Ele rodeia, rodeia, rodeia. Futuca um, cutuca o outro. E sai fazendo uma confusão. Mas quem é protegido do Senhor é guardado pelo Senhor. Glória a Deus. Quem é protegido do Senhor é guardado por Ele. Não tem lugar melhor para você estar do que na sua igreja, debaixo da cobertura espiritual de sua igreja, debaixo da cobertura do cajado do seu pastor, buscando em Deus. Rodear a terra é perigoso. Mas muito bem. Muito bem. Estivemos 3 dias. E alguns rodearam a terra por 3 dias. Mas aqui estamos. Cheios. Felizes. Satisfeitos. Alegres. E cheios do Espírito Santo. Para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Para a glória do Senhor. E o Senhor fala aqui, veja só. Reúna todo o povo, mande que eles se purifiquem, que venham todos, velhos e crianças, até criancinha de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao tempo também. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se você não obedeceu a essa convocação, porque você não quis, se você não obedeceu a essa convocação, porque você achou que
Não precisa obedecer isso e vir. Para quê? Se vocês esnobou isso, esse momento de Deus aqui nessa igreja, se você não veio, porque realmente você disse que ninguém manda na sua vida, que você mesmo manda em você, se você não veio, porque você tinha um compromisso mais importante do que esse com outra igreja, se você não veio, porque você tinha um outro compromisso mais importante do que a convocação que a sua igreja fez para abençoar a sua vida, e você julgou que tudo que você tinha lá fora era mais importante do que vir para a sua igreja, saiba que você está carregando sobre si coisas que não agradam a Deus e muito ruim para você. Isso pode causar uma maldição muito grande. Mas eu quero deixar bem claro para os que não vieram, porque de fato não puderam, por alguma razão que Deus sabe que realmente não teve condição alguma de estar, saiba que a bênção do Senhor lhe alcança. Lhe alcança. Preste atenção. Escute. Preste atenção. Essa igreja aqui é uma igreja que tem compromisso com Deus, responsabilidade com Deus. E eu não admito que nenhuma alma dessa, que diz que faz parte desse altar, dessa igreja, desse cajado, se perca. Não fora. Não admito. Por isso que eu estou falando isso para você. Porque você precisa se conscientizar. Ei, traz de volta a realidade. Ei, faz aí, procura. Preste atenção. Nós estamos nos preparando para os céus. Nós estamos nos preparando para ir para Cristo. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Nós estamos aqui nos preparando para a hora que Jesus, para a hora que a trombeta tocar, os nossos ouvidos têm que estar bem abertos. Se eu estiver por aí, rodeando a terra, vai continuar. Continuar. Então, em nome de Jesus, se atente. Preste atenção. Em nome de Jesus. Coloca o pé no chão. Não voa, não. Põe o pé no chão. Alguns crentes estão brincando com as coisas sérias, com as coisas de Deus. E eu não brinco, não. Não brinco com coisa séria. Não brinco com as coisas do Senhor. Não brinco. Reúna todo o povo. Mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velho, criança, até criança de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo. E vocês, sacerdotes, para nós aqui o cajado é mais forte. Sacerdote, líder, altar, levita, ministro, pregador. E você, sacerdote, que no pátio do templo serve a Deus o Senhor, chore e faça essa oração. Ó Deus, não castigue o teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem onde está o seu Deus ou o Deus de vocês. Esses é que tem que estar mesmo, orando, buscando, clamando, chorando, jejuando. Existe uma responsabilidade delegada a nós, um compromisso sério, uma responsabilidade. Nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Isso não é brincadeira. Quem vai nos julgar é Deus. Ei, você já imaginou diante de Deus para o julgamento?
Já se imaginou? Já parou para pensar na volta de Jesus? Já parou para pensar no julgamento? Já parou para pensar quando estiver diante do Senhor? Já parou para pensar sobre essas coisas? São coisas sérias que muitos de nós não estamos preocupados. Nós estamos preocupados, estamos fazendo relaxadamente, como se nada tivesse acontecendo. E vai relaxando, como se nada tivesse acontecendo. Por isso que Deus falou, se houver arrependimento, quem sabe muda de ideia. Depende do povo, depende de cada um. E uma mensagem dessa é tão forte que parece que dá sono em algumas pessoas. O diabo faz a pessoa dormir para poder não ouvir. Porque sabe que se ouvir, pode ser que gere no coração um desejo de mudança. E aí o diabo fica com medo, preocupado de gerar uma mudança, né? E ele não poder mais ter oportunidade, espaço para trabalhar como ele deseja. O Espírito do Senhor está aqui. E hoje é noite de Santa Ceia. Noite de Santa Ceia. E existem muitos fracos e doentes entre nós. E outros que dormem. A palavra do Senhor diz isso para nós. E outros que dormem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois que você fizer um autoexame, você participa do corpo do sangue de Jesus. Analise tudo na sua vida. Analise como é que está o grau de obediência. O seu grau de obediência à sua liderança. O seu grau de obediência às coisas que estão acontecendo na sua igreja. O seu grau de obediência a tudo que Deus tem convocado a fazer nos últimos dias e se tem feito ou não.